Agora eu vou chamar meu irmão, ele vai trazer a palavra para nós. Ele vem lá de Recife. Amém. Alô. Pronto. Com alegria, né, que a gente volta. Está um pouquinho com eco. E já é. Você agora está ligado aqui embaixo o retorno para você, tá? Certo. Tá bom. Vamos ver se eu consigo me controlar aqui, não caio com a armadura, né? Não estou acostumado com essa armadura nova aqui. Mas é com alegria, né, que a gente vem. E não é a primeira vez, a gente já pregou aqui algumas vezes. Eu louvo a Deus pela igreja, né? Estava vendo aqui um pedacinho do céu na Barra da Tijuca. Eu acho que já é uma grande fé e uma grande obra estar aqui na Barra da Tijuca, porque a gente sabe que é algo, muitas vezes o inimigo, né, ele tenta barrar o evangelho, e principalmente quando a gente tem pessoas que têm uma condição financeira e muitas vezes acham que não precisam de Deus. E a gente vê aí que não é isso que diz a palavra, né? Que há um vazio e que esse vazio só é preenchido pela presença do Senhor. Então, há campo. Não pense que essas pessoas podem estar até aparentemente felizes, mas se não tem Cristo no coração, a palavra de Deus diz que estão mortas, que precisam de receber a vida. E a gente sabe que o nosso inimigo, ele é mestre em enganar, mestre em, muitas vezes, em nos enganar, e a gente pensa que estão vivendo bem, mas na verdade precisam de Cristo. E eu quero compartilhar com vocês. Eu não apresentei a minha esposa, minha gata está aqui, né? Ana, dá para ficar de pé, para todo mundo reconhecer você. Pronto. Ela conseguiu me convencer ainda lá na Lagoa, não é, a casar com ela. Brincando, vou apanhar em casa. Ela era... Vou falar mais não, senão ela... Chega de brincadeira, né? E uma das coisas que nós vemos que traz crescimento para a gente não é uma nova maneira de fazer as coisas ou criar um movimento, mas o que faz a gente crescer são duas coisas que aparentemente são simples, né? Mas é o feijão com arroz nosso, que é a leitura da palavra e a oração. Parece que é uma coisa tão simples, mas a gente muitas vezes não se dedica a essas coisas. E Deus tem nos levado a orar e também a ler a palavra lá. Todo dia nós fazemos isso. E nós estamos no livro de Lucas, capítulo 4. E eu quero que você abra a sua Bíblia, porque esse é o texto que o Senhor nos traz e faz trazer para a igreja nessa noite. É algo que Deus tem falado também lá em Olinda, né? Quero trazer um abraço da igreja lá de Olinda. Então, Lucas 4, não sei se é costume de vocês ficar de pé para a leitura da palavra, mas se vocês puderem, a gente lê sempre os primeiros versos de pé, porque a gente crê que é luz, né, para a nossa vida, luz para o nosso caminhar. Todo mundo achou? Lucas capítulo 4? Amém? Amém? A gente vai até de 1 a 13, tá? Falando sobre a tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu:
Está escrito: nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe, num relance, todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos teus anjos a seu respeito para o guardarem, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas estas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Até aí, vamos orar. Pai, fala ao nosso coração, tua palavra é viva, eficaz, mais cortante do que a espada afiada dos dois lados, dos dois gumes, que ela possa penetrar profundamente em nossas vidas, transformando mentes e corações nessa noite, que possamos sair da tua casa transformados pelo poder do teu Espírito e pelo poder da tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Eu acho que eu peguei essa gripe, né? Está atacando a garganta lá, ataca uma virose que ataca o estômago, né? Então estava saindo que ataca o estômago lá e vim para cá. Meu irmão disse que eles estão com a virose que ataca a garganta, né? Então, eu vou tentar não ficar sem voz aqui. O que Deus tem nos mostrado é a questão do inimigo. Nós temos o inimigo, nós enfrentamos esse inimigo, e a pergunta é: será que você está preparado, preparada para enfrentar o inimigo? Ele é ousado. Você vê aí, que é interessante, quem levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo? Foi algum demônio que levou ele para o deserto? Não, né? O que diz o texto? O que a gente leu aí? Que ele, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, foi verso 1 que a gente leu, e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, né? E diz: onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Então, foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. 40 dias o inimigo esperou. E veja que ele tem a sua estratégia, né? Ele não foi logo para enfrentar o Senhor, mas ele parece que esperou lá um dia, 2, 3, 40 dias, e quando o Senhor teve fome, aí ele se aproxima, né, do Senhor, e veja o que ele diz para o Senhor, verso 3 aí: o diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. A primeira coisa, ele foi dizer para Jesus que ele não estava acreditando muito que ele era filho de Deus. Que ousadia, né, do diabo. Quer dizer, se você é o filho de Deus, então me prova aqui, transforma essas pedras em pães. Porque você não está com fome? Você não está aí já 40 dias sem comer? Então, se você realmente é o Filho de Deus, que eu não estou acreditando não, porque eu estou achando você meio baixinho, meio pequenininho, um judeu, então me prova, transforma essas pedras em pães. E qual foi a reação do Senhor? Chamou o diabo para brigar, amarrou o diabo, disse: pronto, está amarrado, agora você não sai mais daqui,
vamos prender ele. Foi isso que ele fez? O que ele disse para o diabo? O que está no texto? O que ele diz? Está, o quê? Amarrado. Não, está escrito. Diz aí, verso 4, né? Nem só de pão viverá o homem. Aonde está? O que o Senhor Jesus estava citando? Que texto? É a palavra. Algumas Bíblias têm aí uma cola, né? Dá uma olhadinha aí. Deuteronômio 8:3, vamos lá? Deuteronômio 8:3. Jesus estava citando a palavra e ele citou Deuteronômio 8:3. Comprovando assim também a veracidade, né, dos escritos de Moisés e os escritos que tinham chegado até eles, até a época de Jesus. Diz aí assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná, para que nem vocês, nem os seus antepassados, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Amém. Amém? Não brigou com o diabo, ele não amarrou o diabo, porque muitas vezes o jargão do crente já está amarrado, né? Não. Jesus não disse está amarrado, ele disse está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Não precisa nem citar para o diabo onde estava, porque o inimigo, ele conhece a palavra muito bem. Sabia que ele sabe bem a palavra? E diz então que o diabo levou um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Isso é verdade? É dele, foi dado para ele? Quem deu? Porque ele tinha essa autoridade. Sabe? O que diz a palavra? Que o Senhor, Deus, Salmo 24, diz ao Senhor, pertence à terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. De quem é, ou de quem são todos esses reinos? Toda a terra é do Senhor. Quem é o proprietário de tudo? É o Senhor. Só que diz que o Senhor, ao criar todas as coisas, ele deu ao homem, né, para dominar, multiplicar, gerar filhos, crescer, multiplicar, dominar a terra. Ele deveria dar nome aos animais, significando que ele teria o domínio sobre estes animais. Mas o homem cai, ele erra, e Satanás, ele toma esse domínio. Então, ele tem um domínio sobre toda. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, porque em Gênesis 3, vem aqui em Gênesis 3, Satanás também vem tentar o primeiro Adão, só que ele não tenta Adão, ele tenta Eva. E da mesma maneira, usando os mesmos artifícios, ele tenta colocar dúvida, né? Gênesis 3:1 diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse?
não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, verso 4 de Gênesis 3, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento ou entendimento, tomou de seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. E o Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, sobre seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher declarou: multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Amém? Esse foi o primeiro Adão, e foi dessa maneira que o inimigo, né, o nosso adversário, foi contra ele. Primeiro, pegou ele pelo lado que a gente poderia talvez identificar mais fraco, no sentido de que talvez ela não tivesse entendido direito, ou a ordem de Deus, ou Adão não tivesse explicado para ela. Mas ela disse: da árvore que está no meio do jardim, a gente não pode comer nem tocar nela. Mas Deus não disse que não podia tocar. O que não podia fazer com a árvore do conhecimento do bem e do mal? Comer. Poderia tocar na árvore? Podia subir na árvore do conhecimento do bem e do mal? Podia. Subir na árvore. Alguns dizem que é maçã, porque diz que ela olhou e era bonita a fruta, né? Eu digo lá para os nossos irmãos pernambucanos, que para nós é jambo, né? Porque o jambo é vermelho também. Porque a Bíblia não diz que é maçã, diz que era um fruto. Mas isso ficou tão forte que alguns dizem: não, é a maçã, não é? E essas coisas acontecem, mas não era um fruto, mas um fruto bonito, porque ela sentiu vontade de quê? Acho que ele é agradável ao paladar, a vontade da carne, a concupiscência da carne, de algumas versões, a concupiscência dos olhos, ela é bonita aos olhos, foi isso que ela falou. E tem mais, ela é desejável para dar conhecimento, entendimento
E foi assim que o inimigo disse. Deus disse que não podia comer de todas as árvores do jardim. Veja como ele é astuto. Não, de todas as árvores não. Todas as árvores nós podemos comer, mas aquela que está no meio do jardim nós não podemos comer nem tocar nela. Não é nada disso. Deus não quer que vocês adquiram conhecimento, que vocês possam ter entendimento, porque Ele sabe que no dia que você comer, vocês vão abrir o seu conhecimento e entendimento. E ela sentiu vontade de comer e comeu, deu a Adão, que não se sabe se estava ali, mas parece que estava perto, ouvindo todas essas coisas, recebeu a maçã, né, e comeu, ou jambo, né, e abriu-se os olhos, e o pecado entrou, e o medo entrou. Primeira vez que Deus vem conversar com eles, e cadê Adão? Está escondido. Adão, o que houve com você, meu filho? Eu ouvi a sua voz, tive medo e me escondi. Por quê? Porque eu estava nu. Alguns acham que o problema é o sexo. Não, o problema é um problema de obediência a Deus, de obedecer ao Senhor, de obedecer aos seus mandamentos, de fazer aquilo que Ele quer, que é o melhor para a nossa vida. E essa foi a queda do primeiro Adão, e o diabo conseguiu levar domínio sobre estas coisas. Mas lembre-se que todas as coisas pertencem, em primeiro lugar, ao nosso Deus. Amém? Propriedade dele. A Barra da Tijuca não é do diabo. Amém? Barra da Tijuca é do Senhor. Amém? Cada um desses prédios pertencem ao Senhor. As vidas que estão nestes prédios pertencem ao Senhor. São dele. Nada pode existir sem Deus, porque nós viemos dele, não é? Por ele, para ele são todas as coisas, diz o apóstolo Paulo. Nele nós nos movemos e existimos, não é? Eu tive uma aula de filosofia, gosto de repetir o Parmênides, que disse que ele é o ser, ele não chamava de Deus, mas me deu uma abertura na visão das coisas do Senhor tremenda. Ele diz: o ser é e não pode não ser. O não ser não é e não pode ser. E aí os titãs vieram cantando essa canção. A gente pensa que ele deve estar meio drogado cantando. Ele teve aula de filosofia, ouviu Parmênides e botou lá, que não, que pode ser, que é Parmênides. E é interessante porque ele é e nós não somos. Sem ele nós não podemos fazer nada. O fôlego que você respira vem do Senhor. Ele é o coração e o pulmão. Se o pulmão morrer, se Deus morrer, você morre. Você está ligado a Ele. Todos os seres humanos são ligados ao Senhor. São dele. Então, propriedade dele. Ele nos chama a ir proclamar o Evangelho. O segundo Adão venceu. Glória a Deus, ele venceu o diabo. E ele diz: você também pode vencer. Assim como eu fui enviado, eu envio vocês. Só que nós temos que saber quais são as nossas armas e como enfrentar o inimigo. Primeiro, você tem que conhecer a palavra. Será que você conhece a palavra? O Senhor conhecia. E aí, quando veio dizer: tudo isso eu vou te dar se você prostrado me adorar, e o Senhor Jesus disse: está escrito, verso 8, veja aí,
Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Onde que está isso? Na palavra que o Senhor está citando. O que diz aí a sua Bíblia? Dá uma coladinha lá, né? Deuteronômio 6:13. 6:13, vamos lá? Deuteronômio 6:13. O que diz aí a palavra? Temam o Senhor, o seu Deus. Amém. E só a Ele preste culto. E jurem somente pelo seu nome. Amém. É isso que o Senhor respondeu para Satanás. E então, não satisfeito, ele foi pela terceira vez, e ele disse, verso 9, o diabo levou Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, eita, agora, quem está usando a palavra é o diabo. Bom, se você está usando a palavra contra mim, eu vou usar a palavra contra você. E ele diz, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, para o guardarem com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Que ele está citando, que o diabo está citando nesse texto, Salmo 91, quais são os versos? Tem cola aí na sua Bíblia? Na minha tem, aqui. Letrinha, né? Tem a letrinha aqui. 91, 11 e 12. Já que você, Braulio, começou a ler, agora você vai até o final. Leia aí 11 e 12, para saber se o diabo está citando certo a palavra, porque ele é enganador, né? Ele pode estar enganando a gente. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Amém. Ele está citando certo. Jesus respondeu, dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Aonde que ele está citando agora? Deuteronômio. Quem que tem aí, cola aí na Bíblia aí? 6:16. Leia aí, Braulio, Deuteronômio 6. Então ele citou Deuteronômio 8, não foi? 8:13, se não me engano, é 8:3, Deuteronômio 6:13 e Deuteronômio 6:16. Foi assim que ele venceu o diabo. E vamos lá para 6:16. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Amém. Não põe à prova o Senhor. O que o Senhor estava dizendo para o diabo? Estava dizendo, não é porque Deus disse que vai me segurar, que eu não vou tropeçar em nenhuma pedra, diabo. Eu não vou me jogar para ele me segurar. Eu não vou tentar Deus para ver se ele realmente vai fazer isso. Eu não tenho que provar a você que eu sou filho de Deus. Sabe aquela brincadeira, né, que a gente fazia? Principalmente os homens aí, se você é homem, pisa aqui, aí você ficava, né, ou cospe aqui. Ora, se eu tenho que pisar para provar que eu sou homem, é sinal de que eu não estou muito certo, né, porque se eu sou homem, eu não preciso provar, eu já sei quem eu sou. E foi assim que o diabo tentou derrubar o Senhor. Você é o filho de Deus, você tem certeza que você é filho de Deus, não é? E ele vem mesmo contra você. E não é num dia bom, geralmente é no dia mau. Deu para entender? Amém. Ele chega e diz, Braulio, tudo bem com você? Você está bem? Tudo bem. Você é crente mesmo, Braulio? Você tem certeza? Amém.
Amém. Amém? Amém. Como é que eu sei que você é crente? Como é que o quê? Como é que eu vou saber Sim. que você é crente? Eu estou fazendo o papel do inimigo, Sim, claro. você está percebendo? Perfeito, claro. Amém, glória a Deus. Como é que eu vou saber que você é crente, Braulio? Que eu te conheço, hein? Conheço você desde pequenininho. Vamos conversar melhor sobre essas coisas? Vamos bater um papo sobre isso. Não tem papo para bater com o diabo. Não é? Eu fiz de manhã com uma menina lá, ela quase morreu do coração. Deus inspirou, faça isso. Ela quase chorou. Você está aqui pela manhã, você está treinando aqui, é o exército de Deus, você tem que estar treinado. Eu só não vou fazer aqui, porque aqui é um batalhão de choque, o BOP. Mas será, não é? Será que você é crente mesmo? Ele vem em cima. Se deixar, não tem conversa. Tiago, não tem conversa. Léo, não tem conversa. A gente tem que saber onde está escrito. Como é que a gente enfrenta essa situação? Não é? Uma das passagens que a gente vê é 1 Pedro 2,9. Vamos lá? Dois, 9. Tem outras, mas para você enfrentar o inimigo, você precisa conhecer a palavra, você tem que ter as palavras para repreendê-lo. Não é? Diz lá, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Então, quando o inimigo vier começar a questionar a sua vida, e geralmente faz isso quando a gente está muito para baixo, não é? Você tem que dizer, claro, vai colocar na primeira pessoa, dizendo, eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas. É verdade, eu estava nas trevas, você me conheceu no passado, mas ele me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Antes eu não era povo, mas agora eu sou povo de Deus. Amém. Antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcancei misericórdia, Satanás. Então, saia, porque eu vou pregar, saia, porque eu vou expulsar você dessa vida, saia da minha frente, porque eu estou diante, não é de você, mas quem está me mandando aqui é o Senhor dos Exércitos. Amém. É dessa maneira que você tem que enfrentar o inimigo que vem contra a sua vida. Se questionou o Senhor Jesus, se começou a dizer para ele, eu não estou acreditando muito que você é o Filho de Deus. Se você é o Filho de Deus, me prova, transforma essas pedras em pães. E Jesus o tempo todo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mas às vezes ele vem atacar a sua família, né? E aí você tem outros versos para achar na palavra treinar e dizer, como Josué disse, né? Se eu vou levar seus filhos para as drogas, eu vou matar seus parentes, e você vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está escrito, Satanás, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E onde que diz, parece exagero isso, mas a palavra do Senhor diz, onde está Satanás? No espaço sideral,
ele está rodeando a terra, que é uma verdade, mas a palavra de Deus diz mais. Pedro diz aí em capítulo 5, verso de número 8, veja bem aí. Estejam alertas, 1 Pedro 5,8, e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então ele não é bonzinho não. Se ele puder, ele acaba com você. Mas se ele pudesse, mas a misericórdia do Senhor muitas vezes nos guarda, ainda que muitas vezes nós fiquemos de altos e baixos, porque quando ele vem, ele começa a colocar coisas na sua cabeça, você cede muitas vezes, você não está preparado para enfrentar a investida do mal, com toda a armadura de Deus, como diz o apóstolo Paulo, ficar firme, inabalável no Senhor. E muitas vezes você cede porque ele vem rugindo e procurando a quem possa devorar. Diz a palavra que a gente nessa ocasião, quando o diabo vem, o que a gente faz? O que diz a palavra que a gente deve fazer? Jesus, ele saiu correndo? Não. Será que é você que tem que correr? Porque se a palavra de Deus dissesse foge, eu fugiria. A palavra de Deus diz o que? Quando vem o inimigo contra a minha vida, eu tenho que resistir, não é isso que diz aqui, ó? Resistam-lhe, verso 9, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, a palavra de Deus diz que eu não devo fugir, eu não devo sair correndo, porque tem muito crente que sai correndo, né? Quando vê um endemoniado, então, na frente, ó, perna para que te quero, isso não é para mim, eu vou embora, né? Começa a rugir lá, querer matar você, esganar você e sai correndo. Não, a palavra de Deus diz que nós temos que resistir ao diabo. E quem vai fugir? Quem vai ganhar nessa batalha? Eu ou o diabo? É você ou o diabo? Resistir ao diabo porque ele vai fugir. Então quem foge não sou eu, quem foge é ele. Não pelo meu poder, mas pelo poder de Deus que está na minha vida. Amém. Se você resistir, ele vai fugir. É ele que sai correndo, não é você. A palavra de Deus diz mais. A palavra de Deus diz que do Senhor pode colocar 1000 inimigos para correr. Amém. Coisa tremenda, né? 1000 é uma legião, né? Romana. 1000 são quase 10 vezes o número aqui, né? São quantos lugares? Mais ou menos 100 e poucos lugares. É? Agora tem 70, cabem 100 lugares. 100 vezes 10, imagina essa igreja 10 vezes mais lotada, e a palavra de Deus diz que você, bota para correr 1000. E 2.000, pastor, não é isso? Não é uma ação, o que a gente diz? Não é aritmética, mas é uma progressão, não aritmética, mas uma progressão geométrica, porque 2 bota para correr 10.000. Agora, o que o diabo não quer é que você saiba da sua autoridade, do seu poder, não quer que você saiba a palavra de Deus, porque ele sabe muito bem. Não pense que ele não conhece a Bíblia, conhece de hebraico, aramaico, grego, sabe tudo da palavra. Então, quando alguns vieram na ocasião lá dizer ao endemoniado, né, alguns filhos de Seva, eram 7, disseram: saia
em nome de Jesus que Paulo prega. O diabo disse, o demônio virou para ele e disse, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Deram uma surra neles, porque eles estavam dizendo que queriam expulsar o diabo pela fé de Paulo. Não pode, pela fé de outro. Por isso o diabo disse, eu conheço os dois, mas vocês, eu não conheço. Que autoridade que vocês têm? E bateram neles, diz que todo mundo ficou conhecendo aquela situação na região, porque eles não tinham autoridade de Deus. Mas Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, na mesma autoridade, no mesmo poder, e a gente tem que ir e vencer o mal. Mas como vence? Com duas coisas, feijão com arroz, leitura da palavra, e você tem que ser, como o obreiro, diz o apóstolo Paulo, aprovado. E eu vejo que a gente não pode aprovar todo mundo aqui nessa noite, não só aqueles que eu chamei, mas eu acho que se passar, não é, a prova oral e a gente tentar ser o inimigo, a gente vai fazer às vezes você até chorar, vai pedir perdão a Deus, Senhor, me salva desse diabo, né? Esse pastor que veio de longe aqui, vai me fazer chorar. Não, mas é porque precisa conhecer bem a palavra e saber que você tem um inimigo que conhece muito bem as Escrituras, que vai tentar de tudo para destruir você. Como o leão que ruge. Por que leão? Por que ruge? Porque o leão não é ele que caça, você sabia? Quem caça são as leoas. As leoas caçam e trazem a caça para ele. Sabe por quê? Porque ele ruge, diz que a 1 quilômetro a terra treme. E os animais que estavam lá, todos intocados, bonitinhos, começa a ver aquela casa dele lá tremer, ele com medo, ele sai fora. Ih, essa casa vai cair. E lá fora está a leoa só pegando e leva para ele comer. Essa é a figura que o apóstolo Pedro usa para dizer quem é o seu adversário, o diabo. O diabo trabalha com medo, na dúvida. Será que você é o filho de Deus? Foi assim que Deus disse? Não pode comer de tudo? Não, isso é bobagem. Foi assim que Deus disse, você não pode se associar com uma pessoa que não seja crente. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Você não deve fazer aliança com quem não seja do Senhor. Ah, isso é besteira. Isso é coisa do pastor. E ele vai jogando essa dúvida e você vai se afastando dos caminhos, como Adão e Eva se afastaram. Porque o mais importante na palavra não é sacrificar, não é fazer um culto bonito, um louvor bonito, mas ele disse, o mais importante é obedecer. Mais importante é obedecer do que sacrificar. Ele disse a Saul, quando Saul disse, nós fizemos tudo o que você quis, profeta, vamos sacrificar, vamos adorar. E ele disse, tá bom. O que eu estou ouvindo então? Esse balido de ovelhas, Deus não mandou você destruir tudo. Como é que eu estou ouvindo esse mugido, essa coisa? A gente resolveu poupar um pouquinho, afinal, os soldados. E o profeta disse, não está bom. O mais importante não é sacrificar, louvor. O mais importante é o seu coração, sua vida, como está a sua vida com Deus,
Porque na hora que o diabo vier, meu irmão, minha irmã, se você não estiver preparado, não souber montar e desmontar a sua arma, e o Senhor diz, o soldado precisa estar no quartel montando e desmontando a arma todo dia, porque na hora que o inimigo vem, ele não pode ficar pensando aonde que isso vai encaixar aqui. Ele está perdido. Você não pode ficar gaguejando com a sua palavra. Peraí, vamos conversar. Não tem conversa com o diabo. Jesus não teve conversa com ele. Jesus, ele disse, está escrito, Satanás. Nem só de pão viverá o homem. Dava para ter alguma margem para o diabo falar alguma coisa para ele? Não. Tanto é que ele passou para outra. E disse, agora, se você me adorar, está escrito, Satanás, só a Deus a gente deve adorar. Teve margem para ele falar alguma coisa? Ele passou para outra, para a terceira, e disse, e agora? Se joga daí, que está escrito também, só que ele distorce a palavra, e o Senhor sabe que ele distorceu, diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Não brincou com o diabo, não proferiu juízo difamatório, não disse, você não presta, Satanás. Ele não deu conversa para o diabo, que teve que ir embora. Ele ia fazer o quê? Por 3 vezes o Senhor usou a palavra contra ele. Foi embora por uma ocasião oportuna, porque assim ele sempre vai tentar vir para destruir. E você precisa conhecer muito bem a sua palavra. Então, essa lista aí, né, que o pastor está mandando você ler a palavra, não é à toa a preocupação de que você conheça o que está escrito. Tem muito mais versos que você pode se apropriar na hora que o diabo vier. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado, estou morto com Ele. Morto está morto, não é? Será que você está morto? Será que a sua vida está nas mãos do Senhor? Será que seus filhos estão nas mãos do Senhor? Não é? Se eu sei que eu estou morto, eu não posso morrer 2 vezes. E às vezes aparece lá na igreja, uma vez apareceu um homem armado lá fora, dizendo, chama o pastor, e vieram chamar mesmo, né? Meu diácono era grande na época, Helder. Pastor, tem um homem armado na porta da igreja, dizendo que quer falar com o senhor. Ah, é? Então vamos lá falar. E fui lá fora falar com ele. O senhor vai sair? Eu disse, vou. Ainda mais com você aqui, grande desse jeito, por que não faz? Você me garante, né? Ele estava com mais medo do que outra coisa, que tremia. O senhor vai lá fora? Eu vou, não há problema. Eu já morri, Braulio. Morrer 2 vezes é a glória do Senhor. Imagina, sair na página do jornal, pastor morre na porta da igreja, né, defendendo fiéis. Vai chegar na glória, a turma vai chegar lá, vitória! E eu vou chegar lá, gente, estava morto, e ele me matou a 2ª vez, não tem como, né? A palavra de Deus diz, fique firme na fé, não é? Seja fiel até a morte. Jesus sabe o que o Senhor está dizendo com isso? Se precisar morrer, morra. Porque aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não tema aos homens que podem tirar a tua vida, mas ao Senhor que pode levar você, a sua alma e o seu espírito para o inferno. É isso que diz a palavra. Então, se você quer ser do Senhor, tudo tem que estar nas mãos de Cristo. E Paulo dizia isso. Eu já estou crucificado. Agora o viver que eu vivo pela fé
no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por isso que ele ia, era apedrejado, levantava, não reclamava, ia para outra cidade. Era difícil parar o apóstolo Paulo. E que seja assim, difícil de parar você. Amém. Amém? Depois que você pegar essa listinha aí, ler a sua Bíblia e marcando, vendo os versos que são importantes para você lutar contra o inimigo, porque ele vem de madrugada, vem na sua vida quando você estiver pior, ele vai chegar para dizer, você não presta, você é isso, você é aquilo, você vai morar de... Tem uma que é clássica do diabo, meu amigo, é dizer, você vai ficar desempregado, sem dinheiro, vai morar debaixo da ponte. Isso é, vai morar debaixo da ponte. Isso é clássico do diabo falar isso. E aí você tem que dizer, citar a palavra de Deus para ele. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Tua palavra é viva, é eficaz, é mais cortante do que espada afiada dos dois lados, dos dois gumes, que ela possa penetrar profundamente em nossas vidas nessa noite, Pai. Queremos mudar de atitude diante de Ti, diante do inimigo das nossas almas, que tem nos tentado parar de pregar o Evangelho lá fora, por colocar muitas coisas na nossa mente, dizendo que nós não prestamos, que nós não somos crentes nada, que isto tudo é conversa, coisas que têm tentado barrar o evangelismo aqui, Senhor. Mas nós declaramos nessa noite que Tu és vencedor, que Teu Espírito está aqui, quer mudar, transformar vidas, atitudes, mentes e corações nessa noite. E se você foi impactada pela palavra do Senhor, se você quer mudar, se você quer que o Senhor venha agir no teu coração, na tua vida, nessa noite, é um passo de fé, deixar Deus operar